Olá, alunos! Sou a professora Laisa de Biologia e nessa aula nós iremos abordar alguns assuntos bem importantes do conteúdo de ecologia. O primeiro deles é sobre alterações ambientais. Bom, mas o que é a alteração ambiental? Segundo o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, impacto ambiental é qualquer alteração do meio ambiente, seja ela de forma física, química ou biológica, que vai resultar nessas atividades humanas que afetam direta ou indiretamente tanto a biodiversidade quanto a qualidade dos recursos ambientais. Nós sabemos que desde o tempo da Revolução Industrial, houve essas alterações no meio ambiente, houve essa pressão sobre os recursos naturais. Só que isso vem cada vez mais se intensificando, resultando em diversos impactos negativos, e muitos desses impactos têm uma difícil reversão. Eu coloquei aqui nesse slide impactos que nós já conhecemos, né, como o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, a acidificação dos oceanos, a poluição plástica e o desmatamento. E todas essas questões, elas vêm cada vez mais discutidas, debatidas por autoridades em todo o mundo. Desde 1972, quando ocorreu a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. Embora haja toda essa preocupação com a proteção do nosso planeta, existe ainda muitos desafios que são complexos, né, com relação a isso, quando falamos sobre essa gravidade dos problemas ambientais. Sabendo disso, também veremos aqui sobre as alterações biológicas. O ecossistema, ele tem que possuir um equilíbrio. E quando a gente fala desse equilíbrio do ecossistema, é algo extremamente delicado. Por quê? Porque uma pequena alteração que você faz vai desequilibrar todo o ecossistema e vai levar à extinção de muitas espécies. É como se fosse tipo um efeito dominó, quando você coloca os dominós ali em coluna um atrás do outro e você tira apenas um ali ou mexe em um dominó, vai culminar, né, em todos os outros dominós caírem, pois da mesma forma é o equilíbrio do ecossistema. Quando eu tiro uma relação, desconstruo essa relação e essa relação ela sofre uma alteração, isso vai levar a um desequilíbrio ambiental. Muitas vezes isso é causado por catástrofes que vão levar a essas alterações, mas na verdade não há dúvida de que os maiores alteradores ambientais somos nós, os seres humanos. E dentre todas as infelizes mudanças que nós podemos realizar, né, estão as alterações biológicas, onde de uma certa forma nós interferimos diretamente na presença e na quantidade de indivíduos de uma determinada espécie de um ambiente. E é importante salientar para vocês nessa aula que existem dois tipos de alterações biológicas, que é a inserção de espécies exóticas e a extinção de espécies. Com relação à introdução de espécies, né, quando a gente fala sobre espécies exóticas, o que são as espécies exóticas? São organismos que se instalam em locais onde eles não são naturalmente encontrados. Um bom exemplo de espécies exóticas é, por exemplo, essa planta, como vocês podem ver, que é a flamboyante, que ela é muito utilizada na arborização de praças por conta do sombreamento que ela tem. Mas só que existem espécies exóticas que elas se tornam incontroláveis e elas invadem os ambientes, causando sérios desequilíbrios ecológicos, como é o caso do mexilhão dourado, como vocês podem ver nessa outra imagem. Por quê? Porque o mexilhão, ele é originário do sul da Ásia e ele invadiu a América do Sul pelo Rio da Prata, tá? E provavelmente ele tenha sido trazido pela água de lastro dos navios. No Brasil foi registrado pela primeira vez em 1999. E esse animal, além dele ocupar nichos ecológicos de mexilhões nativos, ele prejudica as populações dos mexilhões nativos e também pode causar problemas econômicos bem grandes, porque eles conseguem se incrustar em tubulações de captação de água, e isso faz com que haja um entupimento, né. Então é bem interessante vermos essa questão. Outra questão que não devemos, esquecer é com relação à extinção das espécies, né. As espécies elas podem se extinguir
tanto por processos naturais, como o que ocorreu com os dinossauros, porém a influência das atividades humanas na extinção de espécies é inegável. No Brasil, como eu coloquei no slide aí, o principal fator que leva à extinção de espécies é o desmatamento. E além disso, nós também temos a caça indiscriminada, utilizada principalmente para o tráfico de animais, que vai levar à extinção de muitas espécies. Então, a extinção de uma espécie não é só uma perda inestimável para o patrimônio biológico do planeta, mas também vai desequilibrar ecossistemas e vai aniquilar os potenciais de usos e descobertas científicas acerca de um determinado grupo de organismos. Então, para evitarmos a extinção das espécies, vai se fazer necessária ações educativas e também punitivas para o cumprimento das leis ambientais no nosso país, né? Então, né, eu espero que nessa aula você tenha aprendido um pouco mais sobre os desequilíbrios ambientais, que faz parte também das relações ecológicas, tá? E eu vou deixar uma atividade em PDF para que vocês possam responder e possam anexar mais esse conteúdo que está presente nesse assunto de ecologia e é totalmente importante, tá bom? Então, não esqueçam disso. Quando o meio ambiente ele se degrada, a relação entre os seres vivos também vai entrar em desequilíbrio, tá? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.